né? Uma vez que você tem um playbook onde você escreve o teu processo comercial, onde você coloca os roteiros de abordagem, as mensagens de abordagem, os e-mails que você manda para o cliente, onde você coloca, por exemplo, as principais técnicas de vendas que você aplica em cada etapa, como você contorna a objeção. Então, é como se o gestor, o dono da empresa, ele tangibilizasse o método de vendas daquela empresa. Então, você acaba fazendo com que a sua equipe padronize a forma de atender um cliente. Então, padroniza o discurso, aquilo que ele diz durante a abordagem, padroniza a forma como conduz uma reunião, padroniza a forma como faz o fechamento, padroniza a forma como contorna uma objeção. O segundo ponto, você deixa o teu vendedor, a tua vendedora, muito mais municiado de informação. Às vezes o vendedor tem um desafio que ele precisa resolver e ele não consegue acessar o gestor, porque o gestor está com outro desafio, está numa outra reunião. Então eu, como vendedor, eu posso ir primeiro para o playbook para entender se aquilo que eu estou passando existe, ou já existiu e está no playbook, né? Ou se é uma coisa nova. Então, na nossa experiência aqui nos Supervendedores, né, a gente desenvolve esse tipo de trabalho dentro da consultoria, principalmente na hora de implementar processo. A gente percebe que quando o gestor ele vai atualizando o playbook com as principais dúvidas dos vendedores, chega um momento em que, em tese, o vendedor não tem mais dúvida. Por quê? Porque está tudo no playbook. Então você consegue, em cima dessa padronização, você deixa a equipe com a informação na mão, na hora. Por que na hora? Porque o playbook é um arquivo que está no computador. Ele abre, procura e faz a leitura. Tá? Consequentemente, quando o dono da empresa recruta um novo vendedor, é muito mais fácil de você treinar aquele talento. Porque você já tem um material que padronizou a forma de trabalho de toda a equipe e que você vai treinar esse novo talento. Então, o teu processo de onboarding daquele talento é muito mais fácil, é muito mais dinâmico, é muito mais... você conduz de uma forma profissional e muito rápido. A gente mesmo, é muito comum quem entra para trabalhar com a gente elogiar isso, né? Falou, nossa, mas tem tudo aqui e tal. A última vendedora que entrou, a Rimena, falou justamente isso, né? Pô, caramba, tem tudo organizado, tem tudo bonitinho aqui, é só seguir que eu já percebi que funciona. Tanto que ela fez a primeira venda dela em 2 semanas. Então, como é que você faz o ramp-up de um talento? Treinando e desenvolvendo ele. Agora, imagina, toda vez que entrar um talento, o gestor tem que parar para pensar naquilo que a pessoa tem que fazer, para treinar. Cara, ele vai, querendo ou não, ele vai treinar cada um de um jeito. Agora, se ele já tem um playbook pronto, ele vai usar esse material que já está pronto dentro da empresa, já está validado, esse treinamento é muito mais rápido, muito mais eficiente, né? Então eu acho que esses são os 3 principais benefícios e como consequência a gente melhora a eficiência comercial, porque, cara, as mensagens que você vai usar no WhatsApp estão lá, os e-mails que você vai usar na tua comunicação por e-mail está lá, a gente coloca no nosso, por exemplo, abordagem pelo LinkedIn. Então é só copiar o texto e colar, fazer certas adaptações. Então a tua força de vendas não vai ficar gastando fosfato, não vai ficar muito tempo pensando naquilo que tem que ser feito. Ele vai pegar aquilo e ele vai gastar energia só em adaptar alguma coisa para aquele contexto do cliente, né? Então eu acho que isso é um fator super importante para melhorar a eficiência. E como consequência de tudo isso, cara, a consequência de tudo isso é você garantir que a tua equipe consiga escalar a operação. Qual é o grande problema de escalar a operação? É você escalar sem processo, sem método e sem padrão. Então, você tem 4 vendedores, que cada um vende de um jeito, e aí você quer ir para 8 vendedores, você quer escalar. Sei lá por quê. Talvez você ache que para você vender mais, você precisa de mais vendedores, né? Se você não tem o processo, se você não tem o método, se você não tem o seu método validado dentro da sua operação, quando entrar mais 4, vai ser mais 4 formas de atender o cliente, cada um de um jeito, cada um dando uma experiência específica para o cliente, né? Agora, se você tem o playbook, não, você contrata 1, treina, contrata 3, treina, eles ficam dentro daquele mesmo método. Faz sentido? Faz bastante sentido. Seria um documento com todos
os combinados que a equipe precisa seguir, tanto de CRM, de processo, de materiais, né? Porque a galera treina, por exemplo, contorno de objeção, senta um dia lá, faz roleplay de contorno de objeção, aprende as objeções, mas muitas vezes esse material é perdido, né? Se alguém não documenta isso, não faz uma pauta e manda para todo mundo, e mesmo que mande, até se achar na hora que você precisa, né, nem sempre as pessoas são tão organizadas a ponto de encontrar isso rápido, né? Se o playbook ele tem espaço determinado e organizado para você encontrar fácil a informação que você precisa, né? E aí... E você tocou num ponto interessante, né? Você falou assim, cara, aquela equipe já treina contorno de objeção, tá? Então isso é muito comum, você vê um gestor com a sua equipe treinando um contorno específico. Daí ele vira e fala assim, Daniel, essa objeção aqui de preço, como é que você contorna? Cris, e você, como é que você contorna? Né? Então ele, numa reunião ali, numa sala de reunião, ele faz esse trabalho. Qual é a nossa recomendação para você fazer esse trabalho, para você anotar as principais formas de contornar, por exemplo, uma objeção de preço, que nem eu citei nesse exemplo, e você transportar isso para o playbook. Né? Para ficar de fácil acesso. Para ficar de fácil acesso, porque eu não preciso daqui 2, 3 meses perguntar para o Daniel de novo como ele contorna a objeção preço. Porque a gente já fez esse exercício e ele está dentro do playbook. E assim, só para tangibilizar, o playbook ele é um material que está dentro do seu computador. Então tem gente que faz playbook no Word. A gente, nos supervendedores, usa o PowerPoint, né? O PowerPoint do Google Drive. Então, ele fica disponível para todo mundo ali, em formato de apresentação. Então, ali vai ter o processo, ali vai ter uma área que vai falar sobre o compelling do mês, ali vai ter uma área falando dos links que a gente usa para poder efetivar uma venda, né? E, no final, vai ter a parte de fechamento e de contorno de objeção, né? Então, feito uma vez uma reunião como essa de contorno de objeções, o gestor só tem que transportar isso para o playbook. Então, criar uma lâmina, né? Então, essa parte é objeções. Lâmina 1A, objeção preço, contorno da forma 1, 2, 3, 4 e 5. Entende? A segunda, objeção prazo de pagamento. Você contorna a objeção prazo de pagamento assim, assim, assim e assado. Entende? Então, um slide com frases trazendo contexto para aquele vendedor poder usar durante uma reunião, tá? Então é uma coisa, às vezes a gente fala assim, né? Criar um playbook, criar um manual, a gente acaba imaginando que é uma coisa muito engessada, né? Uma coisa muito, cara, não, porque você tem que primeiro, né, pegar o telefone com a mão e discar para o cliente. Não precisa ser tão profundo, tão detalhado. Ele tem que trazer a essência do método daquela empresa. Então, se você está na fase de apresentação, o objetivo da apresentação é essa, a validação é essa e o conjunto de tarefas é esse conjunto aqui. Faz sentido? Sim. E aí eu posso colocar a técnica de apresentação. Você precisa fazer uma apresentação usando esse material modelo, aí é um link para um outro material. É um link para um material, para uma proposta, para uma apresentação da empresa, que também está dentro do Google Drive. Então o vendedor, quando ele bate o olho, ele entende o que ele tem que fazer. Ele não fica lendo, ele entende o que ele tem que fazer de forma prática. E o que a gente precisa é a equipe com a informação certa, na hora certa e de forma muito prática, cara. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os dois links estão na descrição deste conteúdo.